E vamos avançar um pouco mais a geometria plana, hoje numa aula dedicada ao estudo dos quadriláteros, as figuras planas de quatro lados. Beleza? Esse vídeo eu caprichei e vou trazer aqui vários elementos de todas as aulas. É bem o estilão da banca VUNESP mesmo, especialmente quando ela está trabalhando aí com questões de tribunais, concursos de tribunais, né? Então, vamos partir já para a parte teórica aqui, para a gente ficar preparadíssimo. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou tratar aqui é do paralelogramo. Tá? É a primeira figura plana aí, geralmente abordada na geometria plana, e ela se constitui no quê? Uma figura que tem quatro lados, tema dessa aula, quadriláteros, e ele só é chamado de paralelogramo se eu tiver os lados opostos paralelos e iguais. Então esse lado AD, ele é paralelo ao lado BC e de mesmo comprimento. Esse lado DC é paralelo ao AB e de mesmo comprimento. Então ele parece um retângulo que a gente inclinou, né? Então essa é a ideia que você precisa ter. Então a primeira figura que a gente vai trabalhar aqui na aula é o paralelogramo. Algumas informações sobre ele, tá? Ele tem que ter os ângulos opostos congruentes. Então esse ângulo aqui, ó, é igual a esse ângulo, não é 90, tá? É um ângulo qualquer, pode ser 60, pode ser 70, 85. Esse ângulo aqui, ele vai ser oposto a esse ângulo e vai ser igual, é congruente. Então os ângulos opostos são congruentes. Os lados opostos são congruentes, é o que eu falei, esse lado é igual a esse lado é igual a esse, tá? E as diagonais encontram-se nos seus pontos médios. Então, quando a gente traça duas diagonais aqui, isso é característica de quadriláteros, de paralelogramos, elas vão se cortar ao meio, tá? Elas vão se contar no ponto médio delas. Muito bem. Como é que a gente calcula a área? Isso é a informação mais importante para o concurso, são as áreas. Então eu preciso que você, além de ver a área, você memorize. Isso é o mais importante. Se você memorizar as áreas, as fórmulas de todas as áreas, as figuras, é sucesso. Lembra do triângulo da aula anterior? Base vezes altura dividido por 2. Bacana, tem que estar aí, tem que estar aqui, ó. Aí se for um triângulo equilátero, L é o quadrado raiz de 3 sobre 4. É importante também gravar. É claro que eu não tenho expectativa disso cair na prova, mas e se cair? Já tem a fórmula gravadinha aí e vai acertar. E como é que funciona a área do paralelogramo? Eu vou pegar a base, que é B, e multiplicar pela altura. A altura é o quê? É quando eu pego um ponto lá no lado de cima, desço até o ponto embaixo, formando 90 graus. Então a altura é qualquer ponto daqui de cima até aqui embaixo, formando 90 graus. Mas é muito interessante eu desenhar a altura desse jeito que está nessa figura. Por quê? Eu desenhei a altura, mas desse ladinho aqui, ó, eu ganho um triângulo retângulo. E eu posso ter que usar um desses elementos para calcular essa altura e poder calcular a área. Percebeu? Então, sempre que você estiver trabalhando com figuras planas, sempre que você estiver envolvido com quadriláteros, tiver um biquinho ali que parece um triângulo, desenhe um triângulo ali. E lembra das medidas que a gente já comentou dos triângulos pitagóricos. Você lembra? Vou fazer a revisão rapidinho aqui. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 20, 21 e 29. Esses triângulos são os que majoritariamente estão caindo ultimamente. Se você gravar isso, você vai acertar um pontaço na prova, eu garanto para você. Vamos seguir. Retângulo. Aí é a figura que geralmente domina as provas. O que é um retângulo? É um quadrilátero. Ele é um paralelogramo. Por que não um paralelogramo? Porque os lados opostos são paralelos e são iguais. Então esse lado H é igual a esse lado H. Esse lado B é igual a esse lado B. Tá? E os ângulos internos, eles são todos iguais a 90 graus. É isso que de fato vai caracterizar aí a presença de um retângulo. Eu vou ter quatro ângulos internos de 90 graus e os lados opostos paralelos. É um retângulo. E como é que a gente calcula a área? Ele vai ter a mesma área de um paralelogramo. Sabe por quê? Porque todo retângulo é um paralelogramo. Então, para calcular a área de um retângulo, eu vou pegar a base e multiplicar pela altura. Só que qual que é a vantagem que a gente tem aqui? A altura forma um dos lados. Então, é só fazer um lado vezes o outro. Isso é a área de um retângulo. Beleza? Então, se um dia perguntarem na sua prova, todo retângulo é um paralelogramo? Você escreve que sim, claro. Ele tem os lados opostos, paralelos e iguais.
Mas todo paralelogramo é um retângulo? Aí não, porque para ser retângulo, eu tenho que ter o ângulo interno de 90 graus. E o paralelogramo não precisa. Ele só tem que ter os lados opostos e paralelos. É isso. Opostos, paralelos e iguais. Muito bem. Vamos passar agora para a próxima figura. Muito comum também em prova, o quadrado. É um quadrilátero que apresenta todos os lados iguais e ângulos iguais a 90 graus. Olha que bonito, eu vou ter todos esses ângulos aqui internos iguais a 90 graus. E os lados serão iguais. Aqui já vem uma pergunta. O quadrado, ele é um paralelogramo? Sim, ele é um paralelogramo, porque os lados opostos são paralelos e são iguais. Beleza? Então esse lado é A, esse lado é A, paralelo e igual. Embaixo é A, em cima é A também. Então todo quadrado é um paralelogramo. Todo quadrado é um retângulo. Vamos ver. Se eu tenho lados paralelos iguais, lados opostos paralelos e iguais, e os ângulos internos de 90 graus, que figura eu estou falando? Um retângulo. O quadrado não tem isso? Tem. Então todo quadrado é um retângulo. Olha que bonito. Mas nem todo retângulo é um quadrado. Por quê? Para ser quadrado tem que ter os lados iguais e os ângulos internos de 90 graus. Toma muito cuidado em resumir o quadrado como uma figura que tem lados iguais, porque não é. Eu vou explicar sobre isso daqui a pouco. E como é que a gente calcula a área? É igual a um retângulo. É a base vezes a altura, mas nesse caso é tudo igual. É lado vezes lado, vai dar lado ao quadrado. Tranquilo também. Por que eu falei para tomar cuidado com a questão de falar que ter lados iguais é um quadrado? Por causa do losango. Não é losango, é losango. Qual que é a característica do losango? Ele é um quadrilátero e ele tem todos os lados iguais. Ô, louco, professor? Sério? Sério. Então aqui eu vou ter A, aqui eu vou ter A, aqui eu vou ter A e aqui eu vou ter A. Então, se eu falar que uma figura tem lados iguais e não falar nada sobre ângulos internos, você está com um losango. A partir do momento que eu falar que os ângulos internos são 90 graus, aí você está com um quadrado. Agora eu vou perguntar para você, isso para você que está me assistindo. Essa figura é um paralelogramo? Você olha, bom, os lados opostos são paralelos e são iguais. Sim, é um paralelogramo. É um retângulo? Não. Porque para ser retângulo tem que ter os ângulos internos de 90 graus. Ele não tem. Então é somente um paralelogramo. Tem qualidades, características de um paralelogramo. Beleza? Só que o losango tem umas pegadinhas nele aqui. Tem uns negócios no losango que você precisa ficar atento e gravar. Primeiro já começa pela área. Todo mundo até agora foi base vezes altura. Base vezes altura, base vezes altura. Aí o quadrado ficou lado vezes lado, deu L ao quadrado. O retângulo, a altura, é o próprio lado, ficou L vezes, é base vezes altura, né? Ficou um lado pelo outro. E o paralelogramo tinha que calcular a área. Não tem jeito. Nesse cara, para a gente calcular a área, a gente vai ter que trabalhar com esses dois elementos dele aqui, que são as diagonais. Um losango vai ter uma diagonal, que eu vou chamar de diagonal maior, e eu vou ter uma diagonal que eu vou chamar de diagonal menor. E a área dele é o produto dessas diagonais, é a diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Eu já vou explicar o porquê, tá? Mas eu vou ficar um pouquinho em cima das diagonais. Por que isso? Porque as diagonais, elas vão se cortar formando ângulos de 90 graus. Isso é importante? Poxa, muito. Isso, inclusive, é muito explorado nas provas. Por quê? Que figura formou nesse pedacinho aqui, ó, nesse terço superior esquerdo? Formou um triângulo, mas não um triângulo qualquer. Um triângulo retângulo. Pode ser que venha aqueles triângulos pitagóricos novamente aqui. Pode não, geralmente é o que acontece. Tá? Não só isso também, as diagonais elas se encontram formando 90 graus, mas elas sempre se cortam ao meio. Então isso é muito importante. Porque se eu falar que essa diagonal aqui, ó, que é a diagonal menor, ela vale 10, ela se cortou ao meio, deixou 5 em cima e 5 embaixo. Olha que bonito. Se eu falar que essa diagonal de baixo vale 24, ela se cortou ao meio, aqui vale 12, aqui vale 12. Percebeu como podia surgir um 5, 12, 13 para você ter que calcular esse lado aqui, ó? O lado seria 13, porque eu teria 5 aqui, 12 aqui, 12 aqui, 5, 12, que triângulo pitagórico é esse? 5, 12, 13. Então, se ele quiser saber o perímetro desse losango, por exemplo, ele usaria esses elementos, especialmente os elementos relacionados à diagonal. As diagonais se cortam ao meio, formam 90 graus e são utilizadas aí para calcular a área. Fechou? Muito interessante. Deixei esse textinho aqui para ajudar você.
a lembrar dessas características. Mas quando eu falar de losango, o que é o mais importante? Que elemento é o mais importante? Diagonal. Se cortam ao meio. Se cortam ao meio, formando 90 graus. Eu quase dei uma rateada aqui. Se cortam ao meio, formando 90 graus. Mas, professor, você falou que ia explicar o porquê que essa área é diferente das outras. Pelo seguinte, ó, vamos projetar, utilizando as diagonais, eu vou desenhar aqui fora um retângulo, tá? Então, aqui, ó. Eu vou vir aqui desenhando aqui na mão mesmo, para você lembrar disso pro resto da sua vida. Aqui eu desenhando em vermelho. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu desenhei, tipo, tá circunscrevendo, né? Eu desenhei um retângulo. Esse retângulo ele vai ter algumas medidas. Se esse segmento de reta aqui é o desenho, aqui também vai ser o desenho. Assim como desse lado aqui também é o desenho. Se esse segmento de reta que está aqui na horizontal é o desão, aqui em cima eu vou ter desão e aqui eu vou ter desão. E claro, se está formando 90 graus aqui, aqui também vai formar 90 graus. Olha que bonito. Então, lá do lado de fora, eu desenhei um retângulo que tem as seguintes medidas: desenho e desão. Se eu quisesse calcular a área desse retângulo, seria desão vezes desenho, certo? Então, a área desse cara aqui, ó, seria o quê? Seria desão vezes desenho. E o losango, acredite, ele ocupa a metade desse espaço. É por isso que eu divido por 2. Se eu dividir por 2, eu estou enxergando a metade de um retângulo formado pelas diagonais maior e menor. Olha que show de bola essa explicação, não é verdade? Agora eu consigo até entender a razão dessa fórmula. E quem sabe lembrar disso na prova. Porque se na prova você fizer só desão vezes desenho, aí eu lamento, você vai errar a questão, porque inclusive vai ter a resposta lá. Fechou? Vamos seguir. Vamos falar agora de uma figura também que cai bastante. Assim, bastante como, né, professor? Já vou ter que fazer uma ressalva. A VUNESP tem por tradição cobrar muito mais os quadriláteros, restringindo esse conteúdo a retângulos, quadrados, envolvendo triângulos dentro deles, mas ela, quando quer uma questãozinha mais difícil, o que ela traz? Ela traz ou um losango ou um trapézio. Se você vê essa figura na prova, você já sabe que ela quis ali dar uma incrementada, ali, uma pimentadazinha no conteúdo. Então, se cair um trapézio, você vai ter que respirar um pouco, respira, tenta lembrar das características, porque é uma fórmula também bem diferente, mas eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. O importante dessa aula é você anotar e revisar as fórmulas das áreas, tá? Os exercícios vão te dar a base para você entender e interpretar o problema, para colocar as continhas na folha. Mas sem saber a fórmula não tem jeito, beleza? E nunca vai ter a fórmula na prova, aí você esquece, você tem que gravar de fato. Então vamos lá, quadrilátero que apresenta apenas dois lados paralelos, então eu vou ter esses dois lados paralelos, e os outros dois lados vão ser oblíquos, eles vão ser concorrentes. Se eu projetar eles, vão se encontrar em algum momento no plano. Então eu vou ter dois lados paralelos, esses lados eu vou chamar de bases, tá? Então eu vou ter a base menor e a base maior. Eu vou ter também um elemento aqui que vai continuar sendo a altura. Vê que o desenho fez questão de jogar a altura lá no cantinho para formar um triângulo retângulo e com certeza usar um triângulo pitagórico aqui. Isso é certeza que vai ter na prova. E por que a altura é importante? Porque a altura continua sendo o elemento para calcular a área. Olha a área desse cara. É a base maior, mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Como eu costumo dizer, a semissoma das bases vezes a altura. Semissoma por quê? É a metade da soma. Eu vou somar as duas, dividir por 2. Semissoma. Isso eu multiplico pela altura. Show, fechou. E já você está pronto aí para fazer as questões da prova. Uma coisa importante também é a classificação dos trapézios, tá? 2 trapézios são muito comuns em prova, mas 2 mesmo, esses 2 aqui dominam. É o trapézio retângulo, que aparece em maior quantidade mesmo, e o trapézio isósceles. Quais são as características que fazem eles aparecerem bastante na prova? Primeiro que o trapézio retângulo, ele já te deu esse lado como sendo altura. Então, eu posso considerar isso como altura e, como eu disse, projeta ele nesse biquinho aqui para formar um triângulo retângulo. Isso vai ser substancial e necessário para você avançar na questão. Então, se te der um trapézio retângulo, um dos lados já é a própria altura, vai ser usado na fórmula da área, mas mais importante que isso, muitas vezes ele vai querer o perímetro, que é a soma de todos os lados. E você vai precisar determinar o valor desse lado aqui. E geralmente a gente vem para um triângulo retângulo. O isósceles é a mesma coisa, porque o isósceles, eu vou projetar, deixa eu melhorar um pouquinho aqui, né? Eu vou projetar esse lado aqui na base, na outra base, esse lado aqui na outra base. Se aqui for x, aqui também vai ser x,
E esse pedaço que sobrou, eu vou pegar do comprimento maior, tirar o x e dividir por 2. Porque esse segmento vai ser igual a esse segmento. E, de novo, vou formar um triângulo retângulo aqui, ó, utilizando esses dois lados, esses dois pedacinhos. É muito importante. Por quê? Porque o trapézio isósceles, ele permite que eu consiga determinar esses dois pedacinhos que ficaram faltando. E provavelmente entrar aí para um triângulo retângulo, para achar algum dos elementos, seja a área, seja um desses lados oblíquos. Beleza? Então, esse é o conhecimento que você precisa ter para fazer as questões aqui comigo, tá? De novo, eu vou pedir para você revisar cada uma dessas formas e gravar de fato. Os exercícios vão ser substanciais, vão ser importantes. Eu usei essa palavra substancial demais hoje já, né? Não vou usar mais não. Então vão ser muito importantes para que você compreenda como eu leio a questão e faço os problemas. Eu já trouxe aqui nos exercícios de aula uma questão muito legal. E ele tem tipo cara de prova do escrevente do TJ. Vem comigo porque eu vou usar nessa questão tudo que a gente já viu até agora nesse curso, tá? E provar para você a importância das dicas que eu dei em todas as aulas. Em um terreno retangular com lados medidos 22 metros e 31 metros, será construído um pequeno galpão, também retangular. Então já está dizendo o seguinte, todos os ângulos que eu vou formar aqui são ângulos de 90 graus. Isso é importante porque vai te situar em qual figura plana você está trabalhando, certo? Você está trabalhando do retângulo e a área é lado vezes lado. Então você já vai conversando com o problema. Fechou? Aí ele fala, em que um lado tem 2 a mais do que o outro, conforme é representado na figura a seguir. Isso é um padrão da VUNESP, geralmente as questões ela já traz o desenho, tá? Então ela desenhou a figura aqui pra gente. Sabendo-se que após a construção do galpão, o terreno deverá ter 619 metros quadrados de área livre, ou seja, sem considerar a área ocupada pelo galpão, o perímetro do galpão deverá ser, perímetro é a soma de todos os lados. Muito bem, ele está me dizendo o valor da área livre. Como é que eu chego nessa área livre? Para a gente chegar nessa área livre, a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular a área total. Então, vamos pegar a área total desse terreno aqui. Ó. A área total dele vai ser 22 vezes 31. Vamos multiplicar aqui no cantinho. Vai ficar 31 vezes 22, vai dar 62, que vai somar com 62 e vai chegar para a gente esse valor aqui, ó, de 682. Então, a área total ele vai ser 682 menos a área, área total não, desculpa, a área livre, né? Vai ser área livre, vamos até representar isso numa formulazinha. A área livre vai ser a área total menos a área do galpão. Fechou? Vamos trabalhar essa conta aqui em cima ainda, antes de eu descer para esse espaço que tem aqui. A área livre, ele falou, é 619. A área total, a gente já calculou, 682 menos a área do galpão. A área do galpão, eu vou ter que fazer assim, ó. Vai ser x mais 2, que é a base, vezes x. Tive que montar esse colchete aqui para poder trabalhar essa distributiva antes mesmo de fazer a regra de sinal. Eu vou ter então o quê? 619 é igual a 682 menos x que multiplica x, x quadrado. X que multiplica 2, 2x. Eu vou representar, deixa eu fazer bonitinho, né? Vou colocar o colchete aqui, porque é um curso de matemática, né, professor? Tá aqui, eu resolvi o parênteses na distributiva, saí com x quadrado mais 2x, certo? Agora eu vou escrever essa parte aqui embaixo. Então vai ficar a distributiva de sinal menos x quadrado menos 2x mais 682. Como eu vi que eu saí numa equação de segundo grau, eu vou puxar esse 619 para o lado do segundo termo, para deixar tudo igual a zero. Então vai ficar menos 619 igual a zero. Certo? Vamos continuar essa conta na linha de baixo aqui. Eu vou ficar com menos x quadrado, menos 2x. Aqui o maior é positivo, então vai ficar positivo. E 682 menos 619, se eu colocar 3, eu vou para 622 para chegar no 8063. Então essa é a conta, vai dar 63 aqui. Isso igual a zero. Como aquele termo lá está negativo e é o meu A, e eu gosto de A positivo, eu vou multiplicar toda essa equação de segundo grau por menos 1 e ficar então com x quadrado mais 2x menos 63, isso igual a zero. Muitos candidatos vão correr para a Bhaskara. Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Você tem que gravar o bizu do professor,
que é a soma e produto. A soma é menos B sobre A e o produto é C sobre A. Eu não vou conseguir escrever. Ih, pegou aqui a parte de baixo. Deixa eu colocar do ladinho aqui, então. Vai ficar, então, que o produto é igual a C sobre A. Vamos determinar quem são os valores de soma e produto aqui, ó. A soma dessa equação é menos o B, que no caso é 2, vai ficar menos 2 sobre o A, que é 1. Lembra que o professor já deu a dica. A soma sempre troca o sinal do valor de B. Então, se lá o B é positivo, na soma ele é negativo. Se ele é negativo, na soma ele é positivo. Sempre troca o sinal. O produto sempre mantém o sinal, que já está lá, que nesse caso é menos 63. Aqui eu já consigo determinar as duas raízes dessa equação do segundo grau. E lembra qual foi a dica que eu te dei? Pensa na tabuada. Pensa. Quem na tabuada, quando multiplica, dá 63? Já vai vir na sua carinha. 7 e 9. Tá. Se eu somar 7 mais 9, vai dar 16. Isso não me importa, porque a soma tem que dar menos 2. Mas se eu fizer 9 menos 7, isso vai dar 2. Então, eu acabei de determinar a equação do segundo grau de cabeça. Você, do outro lado, que esteve lá comigo, se esforçou, dominou, vai resolver de cabeça. Lembra o que precisa fazer para terminar agora? Se o produto tem sinal negativo, é porque os valores têm sinais contrários. Só assim sai o número negativo, concorda? E como é que eu vou saber quem é o positivo e quem é o negativo? Eu olho para a soma. A soma sempre me dá o sinal do maior número. A soma não é negativa? Então o maior número tem que ser negativo. E o menor positivo. Agora você faz aquele confere. Menos 9, que multiplica 7, menos 63. Menos 9 com mais 7, menos 2. Daí a questão. Aí você fala, bom, vou descartar o x que é negativo. Cuidado, porque ele pode ser negativo, mas ele pode ser usado. Nesse caso, ele não vai ser usado porque um dos x é menos 9. Então, eu não posso, um dos valores é x. E eu não posso ter um lado menos 9. Então, nesse caso, realmente, essa raiz não serve. Eu tenho, então, que a raiz possível para o valor de x é 7. Então, esse lado aqui, ele vale 7. E esse lado aqui embaixo, ele vale 9. Ele quer o perímetro do galpão? Beleza. Em cima, a gente sabe que tem 9 também, porque é um retângulo. Desse lado também tem. 7 com 7, 14. 9 com 9 vai dar 18. É 18 mais 14, que dá pra gente aí 32. Pode marcar a letra D, sucesso. E olha a lindeza dessa questão. Olha que bonito uma questão de geometria plana, que trouxe junto com ela uma equação de segundo grau, que é cara de prova de escrevente do TJ. Essa prova tem essa característica. O concurso para escrevente cobra esses conceitos aqui, esses conhecimentos. Então, se você não entendeu bem essa parte da equação de segundo grau, volta na aula de equação de segundo grau, refaz os exercícios, domina a soma e produto, eu garanto que vai fazer a diferença na sua prova. Fechou? Vamos para a próxima questão. Um muro é construído com a sobreposição de placas idênticas que formam colunas, lado a lado. A imagem a seguir mostra 4 colunas com 5 placas sobrepostas em cada coluna. Então, olha aqui, ó, 5 placas, 4 colunas. Esse exemplo representa uma parte do muro com um comprimento de 3,2 metros e altura de 2 metros. Para efeito de medida, não devem ser considerados espaços entre as placas. O número de placas necessárias para construir um muro com um comprimento de 180 metros de comprimento e altura de 1,60 metros é igual a... A questão acabou repetindo aqui, né? Faz parte. Muito bem, essa é uma questão bem legal, porque ela vai trabalhar dois conceitos, como eu falei, que é padrão daí da Unesp, né? Ele vai trabalhar a área e vai trabalhar com a gente uma regra de 3, porque ele fala o seguinte, para eu construir essa parte aqui, ó, eu vou usar 4 placas na base e 5 placas numa coluna. Então eu tenho 5 por 4. Eu vou usar um total aqui então de 20 placas. Vamos calcular a área? A área ele fala aqui que é 3,20 por 2. Essa questão a gente pode mudar um pouquinho, ganhar uma visão que seria legal, você não multiplicar, você colocar só o produto aqui, ó, 3,2 vezes 2, tá? Só colocar ali o produto. Eu já vou explicar por que isso vai ser útil, tá? Como eu quero descobrir o total de placas para outra área, eu vou criar uma regra de 3, tá? Então eu vou ter placas, uma grandeza, uma outra grandeza, que é a área. As placas ali que eu tenho relacionadas são 20 para aquela área que eu falei para você não multiplicar.
Apesar de ser bem simples, vai dar 6,4. Então, vamos pôr então. Dá para fazer de cabeça, né? É muito preciosismo do professor também. É que na hora de simplificar isso ajuda. Aí ele quer saber o quê? O número de placas necessárias para construir um muro de 108. Então a área, esse sim, esse vale a pena você só vir aqui, ó, e representar a continha, tá? Por 1,6. E aqui eu vou colocar X. Claro que para uma área maior, lembra da aula de regra de 3, hein? Tem que perguntar o comportamento das grandezas, senão você erra isso aqui. Numa área maior, eu vou usar mais placa ou menos placa? Mais placas. Ah, professor, mas eu não fiz. Mas se você pensou, tá bom. Se você pensou, mais área, mais placa, beleza. O que não pode fazer é nem pensar e já querer fazer a questão. Você vai errar. Beleza. Fiz isso, linha em cima do x nos dois sentidos e escrevo x é igual. Quem a linha toca, eu multiplico bem bonitinho. Então vai ficar 20 vezes 108 vezes 1,6 dividido por 6,4. Vamos lá, vamos cancelar essa vírgula, né? Com essa vírgula, porque tem uma casa para cada um, então a gente pode dar um tome aí na vírgula. E agora, dá aquela simplificadinha que a gente gosta. Eu vou simplificar por 4, tá? Então, por 4 aqui, deixar 4. 64 por 4, vai ficar 6 para 4, 1. Sobram 2, coloca o 4, fica 24. Divide por 4, fica 6. Então, eu vou ter aqui 16, beleza? Simplifiquei o 4 com 16. Vou de novo por 4. Aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 4. Vou dividir o 20 por 4. É um número que eu já sei de cabeça. Me aparece um 5. E agora eu termino essa conta fazendo o quê? 5 vezes 108. 5 vezes 8 vão dar 40. Vão 4. 5 vezes 0, 0 com 4, 4. 5 vezes 1, 5. 540. Vou lá, marco a letra E. E fico feliz e satisfeito de ter feito esse curso. O professor ensinou tudo que eu preciso saber para acertar uma questão dessa. Beleza? Então, é uma questão que envolveu um pouquinho só de geometria plana e envolveu aí um pouquinho de regra de 3. Olha que questão bacana, bem feita, bonita. Para você ir na prova ali se destacar entre os demais que vão só querer ficar chutando as 6 questões de matemática. Beleza? Se ficar com dúvida, WhatsApp do professor aí para tirar sua dúvida, hein? Vamos seguir. Questão número 3. Considere x a medida em centímetros do lado de um triângulo equilátero. Olha que cai. E y a medida também em centímetros do lado de um quadrado Q. A soma dos perímetros desse triângulo e desse quadrado é igual a 45. Se o perímetro de um retângulo de lados medindo x e y é igual a 26, a área do quadrado Q é. Muito bem. Vamos desenhar então o triângulo equilátero. Na prova, essa aqui ele fez um pouco diferente. Ele não deu para a gente aí o valor, né? Ele não desenhou as figuras como comumente a Unesp faz. Então ele falou que é para considerar x aqui o triângulo equilátero. O triângulo equilátero tem todos os lados iguais, os ângulos internos são de 60 graus e a área L é o quadrado da raiz de 3 sobre 4, tá? Então grava sempre essas informações. Então tá aqui esse x. Ele também desenhou e y a medida também do lado de um quadrado. Então, vamos desenhar um quadrado. O quadrado vai estar aqui. E esse aqui é o y, 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 y. E aqui os ângulos internos de 90 graus, que é a característica de um quadrado. Fechou? Ele fala que a soma dos perímetros desse triângulo, o que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Então vamos trabalhar essa informação. Eu vou ter 3x, que é a soma do perímetro desse triângulo, e desse quadrado, então vou somar o perímetro do quadrado, que vai ser y mais y, 4y, é igual a 45. Muito bem. Se o perímetro de um retângulo de lados medindo x e y, então agora ele deu um retângulo aqui para a gente. Vamos desenhar o retângulo que ele deu. Jogou para a gente aqui os ângulos internos de 90 graus. E falou que os lados desse retângulo está usando o x, então aqui é x e x, e y, aqui é y e y. Olha que bonito. Ele falou que o perímetro desse cara, que vai ser quem? 2x mais 2y. Então vamos jogar aqui o 2x mais 2y. Ele falou que é 26. Deu para a gente um sistema de equações do primeiro grau. A aula que a gente já teve aqui no curso. E o que eu ensinei você a fazer lá? Tem um método de trabalhar pela substituição, pela adição, que é a eliminação, e aquele bizu maravilhoso, que é trabalhar aquela regrinha especial. Mas eu só vou usar a regrinha especial quando eu não conseguir trabalhar onde? Na adição. A adição é super tranquilo. Eu vou fazer o quê?
como eu consigo fazer aqui embaixo virar esse 4 com o sinal oposto? Consigo ou não consigo? Consigo multiplicando por quem? Por menos 2. Então, multiplicando por menos 2, eu vou ter essa equação com lá embaixo menos 4y. E é isso que eu preciso, eliminar uma variável. Então, com cuidado, eu vou repetir a primeira equação. Bastante cuidado, né? Vou dobrar todo mundo embaixo, trocando o sinal. Então, aqui vai ficar menos 4x, menos 4y, menos 52. Certo? Menos 2, que multiplica 26, vai dar 52. Olha que bonito. Então, lembra que eu falei também na aula de sistemas. Confere depois. Se você trocou todos os sinais, está todo mundo dobrado. Esquecer de mudar um sinal, fica difícil. Agora a gente vai somar a equação de cima na equação de baixo. Menos 4x com 3x fica menos x. Menos 4y com mais 4y é tome e tome, vai dar 0. Menos 52 com 45 vai dar para a gente menos 7. A gente fechou o valor aí porque é só multiplicar por menos 1 e a gente descobriu que o x é igual a 7. Beleza, um valor muito importante a gente já descobriu. Ele quer a área do quadrado Q. O quadrado Q está usando o y. Eu cheguei no valor do x. Então eu pego qualquer equação e vou usar ela para determinar o valor do y. Vou pegar essa aqui, tá? Vai ficar 3 vezes, no lugar do x, o 7, mais 4y igual a 45. 3 vezes 7 vai dar 21, mais 4y igual a 45. Vou passar esse 21 para o outro lado, vou ter 4y igual a 45 menos 21, que vai dar para a gente 32. Oh, meu Deus, 32 não, professor. 24, que doideira, hein? E aí eu vou dividir o 24 por 4 e vai dar 6. Beleza, então eu cheguei aqui no valor do y, que é 6. Lembrando que ele quer a área do quadrado. A área do quadrado vai ser o 6 e o 6 que eu tenho aqui. Então, a área do quadrado, ela vai ser para a gente 6 vezes 6. A área do quadrado vai ser 36. Vou marcar a letra C e garantir aí que eu acertei mais uma questão. Muito possível de cair na sua prova. Olha que beleza. Colocou 3 figuras planas, usou as áreas das 3 figuras planas e ainda jogou um sistema de equações do primeiro grau que a gente fez por eliminação. Muito boa essa questão, muito boa mesmo. Vamos para mais uma questão? Que o curso é completo. Lembrando, vai ter mais 2 aulas com 5 exercícios. Eu ainda vou trazer misturando, tá? Eu vou trazer um pouquinho de quadriláteros e um pouquinho de triângulos para a gente relembrar e ficar aí com um curso com bastante questões de geometria plana. Tá? Não tem curso que tem essa quantidade de questões resolvidas, não. Garanto para você. Vamos para a questão número 4. Em uma sala retangular ABCD, com CD valendo 6, ele já colocou aqui 6 metros, AD 4 metros. Esse rascunho veio lá de onde eu peguei a questão, não existe. Foram colocados 2 armários Q e R, de bases respectivamente quadrada e retangular. Essa aqui é quadrada então. Então esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Estando aí no espaço de circulação conforme mostra a figura a seguir. Sabendo-se que os perímetros das bases dos armários Q e R são respectivamente iguais a 6 e a 9,8, a área do espaço de circulação destacado na figura com a cor cinza é igual a... Então ele falou que o perímetro, tá, dos armários Q e R são esses aqui. Muito bem. A gente já sabe que eu tenho essa medida aqui que vale 4. Por quê? Como isso aqui é 4 metros, o lado paralelo oposto é igual, então também aqui eu tenho 4 metros. Aqui eu não sei o valor que eu vou ter aqui, vou chamar isso de x. Muito bem. Então eu tenho 4 por x, que seria aí a área R, tá? E aqui eu tenho a área Q, que eu vou chamar aqui de y, só para diferenciar do outro valor. Então aqui tudo é y, y e y. Ele falou para mim que o perímetro da base do armário Q e R, né? Então o Q é respectivamente C. Então ele está falando que o perímetro do quadrado ele é igual a 6. Quem é o perímetro? É a soma de todos os lados. Ali eu tenho y, então eu vou ter que 4y é igual a 6. Logo eu vou pegar esse y, passar para o outro lado dividindo, vou dar aquela boa simplificada por 2, aqui vai ficar 3 sobre 2, só para facilitar visualmente, eu chegar à resposta que isso vale 1,5. Nossa, pessoal, mas dá para ter feito isso de cabeça. Eu sei. Mas
Deixa isso quietinho aí. Vai te ajudar, filho. Vai te ajudar. Muito bem, aqui é 1,5. Beleza, então a gente descobriu que isso aqui é 1,5. Agora vamos calcular o perímetro de R. O perímetro de R, ele falou que é igual a 9,8. Quem é o perímetro de R? É 4 mais 4, que vai dar 8, e x mais x, que vai dar 2x, isso igual a 9,8. Vamos isolar, passando esse 8 para o outro lado, ele vai negativo. Eu vou ficar aqui com 2x é igual a 9,8 menos 8, que vai dar 1,8. E aí, essa também fica legal, né? X é igual a 1,8 dividido por 2, vai dar x igual a 0,9. Chegamos aí nos valores também que eu tenho aqui, de x. Bom, e para calcular a área do espaço de circulação? Então, vamos pôr aqui, ó, a área do espaço de circulação vai ser a área total menos a área Q menos a área R. Olha que bonito. Simples. Vamos pegar aqui a área total. É 4 vezes 6. O 6 é tudo, tá? E aqui é tudo também. Então, a área total dessa figura é 4 vezes 6, que vai dar 24. Menos a área Q. A área Q é 1,5 vezes 1,5. Lá na primeira aula desse curso, eu pedi para você gravar quem era 1,5. É 225. 1,5 não, né? O 15. Ele vai dar 225. Como a gente tem uma casa decimal, eu vou ver quantas casas tem depois da vírgula. Uma casa. Eu multiplico esse valor pelo expoente. 1 vezes 2, 2 casas. Eu coloco 2 casas aqui. Fica 2,25. Tudo que eu já ensinei no curso. Menos a área retangular. O que vai ser a área retangular? Vai ser esse valor aqui, ó, 0,9 vezes 4. 4 vezes 9 vai dar 36. Como a gente tem uma casa depois da vírgula, vai ficar com 3,6. Fechou? Trabalhando a questão dos decimais aí de forma tranquila. Vamos somar esses valores negativos só para a gente saber o quanto a gente precisa tirar lá do 24. Então, vamos somar esses dois valores aqui. Aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 8, aqui vai ficar 5. Então, a área do espaço de circulação vai ser 24 menos 5,85. Ele deu uma carga aqui também nessa pontinha aqui, né? Então, vamos lá fazer ela com calma. Eu vou colocar sempre a vírgula embaixo de vírgula. Aqui vai ficar 2 zeros no 24, né? O número inteiro. Então, ele tem infinitas casas decimais nulas. E embaixo, o 85. E vamos subtrair com uma reta um pouquinho menor que essa, né? Vamos lá. Eu não consigo, vou emprestar. Aqui vai ficar 3, passa o 9 e aqui fica 10. 10 tira 5, fica 5. 9 tira 8, fica 1, vírgula na mesma posição. 23 tira 5, né? Porque você também pode colocar aqui fica 1, aqui fica 13, se você preferir. 13 tira 5 vai dar para a gente 8 e desce 1, vai dar 18,15 metros quadrados, letra D. Uma questão aí bem legal mesmo, bem possível de estar na prova, tá? Ela vai ter bastante continha aí, e ele colocou esse elemento a mais para dificultar a nossa vida, que são números decimais, mas sem estresse. Já aprendeu aqui no curso, já está fera nessa parte. E por fim, para trazer um pouquinho do conhecimento da aula anterior, eu coloquei uma questão envolvendo triângulos, tá? É para dar aquele revestresse no cérebro. Do polígono ABCDEF, representado na figura a seguir, são fornecidas medidas de alguns de seus segmentos. Por exemplo, o AB mede 4, o BC mede 3. O AD, cadê o AD? AD, que é tudo isso aqui, vale 12. O EF aqui vale 25. O AF vale 7. Ele quer a medida do contorno desse polígono. A medida do contorno desse polígono é em unidades de comprimentos, né? Porque não colocou nenhuma unidade de medida lá. Então, tipo como se fosse a geometria analítica, né? É o famoso UC. Igual a, muito bem. Você vai vir aqui e vai fazer o quê? 3, 4. Um triângulo retângulo de catetos. 3, 4. Aqui é 5. Olha que bonito. Aí você vai ter esse cateto aqui, ó. AC. Para esse cateto aqui que eu vou pintar de azul, ó, olha que bonito. Tá vindo de azul até aqui, ó. Até o D aqui, ó. Aqui é 5, 12. Lembra de um triângulo que eu já falei, inclusive, nessa aula? 5, 12, 12, 13. Aí, que bonito. Você calculou o CD de cabeça, filho. E agora, professor? 7, 25,
será que tem um triângulo pitagórico que usa o 7? Será que é o 7, 24 e 25? Ô, louco, professor. Então aqui é 7. E todo esse lado que é o AE vale 24. Aqui é 12, aqui também é 12. E presta atenção de como a VUNESP é. Ela fala assim que essa figura está fora de escala. Por quê? Olha o tamanho do 12 que você teve até AD e olha o tamanho do 12 que você teve até DE. Aí você fala, não, mas isso não pode. Pode. Ixi, fica tranquilo, tá? Eu já vi ângulo agudo parecer obtuso em prova da VUNESP, tá? Agudo lembra? Menos que 90, né? Obtuso lembra? Maior que 90, menor que 180. Então ele quer agora aqui que a gente passeie nesse carinha. Então vamos começar saindo aqui do A. Eu vou do A até B, vou somar 4. Vou do B até C, vai dar 3. Vou do C até D, vai dar 13. Vou do D até E, vai dar 12. Vou do E até chegar aqui no F, vou andar mais 25. E agora eu vou do F até o A e vou somar mais 7. Já dei a volta partindo aqui do A, então eu tenho o perímetro. Vamos somar 4 com 3 vai dar 7. 7 com 13 vai dar 20. 20 com 12 vai dar 32. Vou colocar aqui para a gente não se perder. 32 com 25 vai dar 57. 57 com 7, 64. Letra C. É isso daí. Uma questão aí que envolveu simplesmente triângulos pitagóricos. Por isso que eu trouxe e deixei ela já aqui para a gente fazer esse saculejo na nossa cabeçola aqui e ficar com tudo preparado, porque a gente não sabe o que vem na prova, certo? Então, foi um prazer ter dado essa aula para você. Muito obrigado, realmente. Confere as próximas aulas. Eu vou trazer mais questões que são emblemáticas e eu garanto, o que cair na prova, você viu aqui. Revise, reveja, tire suas dúvidas comigo e macete essa questão no dia da prova. Muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau.